Temperamentos no processo ensino-aprendizagem. Quando eu falo ensino-aprendizagem, eu envolvo aí muitas coisas, dentre elas a carreira estudantil em provas e também em concursos. O que eu tenho para falar aqui é, sim, muito interessante. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do PK e, para mim, é, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Não vou dissecar entrar em profundidade nesses tópicos colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. O nosso objetivo aqui é despertar a sua atenção para a importância desse assunto, tá? No processo ensino-aprendizagem. E, Calazans, que assunto é esse? É novo? Não. Nós temos visto uma ênfase nos últimos anos desse assunto em várias áreas, mas não é novo. Na realidade, ele foi desenvolvido por volta de 400 anos antes de Cristo, pelo pai da medicina, o Hipócrates. Tá? Então, esse assunto não é novo. Contudo, eu tenho visto que ele é pouco conhecido e menos ainda aplicado, principalmente quando se trata do processo ensino-aprendizagem. O IPK, o Instituto Professor Calazans, desenvolveu já um estudo bem aprofundado para juristas, para políticos, esse assunto dentro da comunicação, no mundo corporativo, relacionamento entre chefes, subordinados, gerentes, supervisores, cooperadores, até mesmo entre clientes, né? No relacionamento pessoal entre pais e filhos, marido e mulher, namorados, relacionamento entre os familiares, esse assunto é, sim, muito importante. Então, o professor Calazans desenvolveu esse assunto, é um módulo que tem um aspecto genérico e depois eu faço uma abordagem específica para cada área dessa. No nosso caso de hoje aqui, vou apresentar o processo ensino-aprendizagem, muito importante para toda e qualquer instituição de ensino, para professores, alunos e pais, né, que acompanham aí a carreira estudantil dos seus filhos. Muito importante para pais. Mas vamos lá, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui falando da múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências é uma concepção desenvolvida por Howard Gardner no início da década de 80. E ele desenvolveu ali várias inteligências, tá? E o nosso aspecto aqui, que nós vamos abordar, é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Olha que coisa interessante. Temperamentos desenvolvidos 400 anos antes de Cristo tem uma relação direta com aquilo que Howard Gardner desenvolveu no início da década de 80, quando ele fala das inteligências. E eu tenho aqui para mim que um aluno, em qualquer situação, provas e também concursos, ele não consegue ter um resultado eficiente e eficaz se ele não conhecer esse assunto que é antigo e é também tem uma aplicação bem mais moderna. Tá? Múltiplas inteligências, se você quiser estudar separadamente, nós temos esse módulo separadamente, mas ele também faz parte do nosso curso para professores, técnicas de ensino e também para estudantes, no nosso curso de provas e concursos. Então, lá eu tenho um módulo de múltiplas inteligências, onde eu disseco esse assunto com mais profundidade. E também nesses cursos nós temos um módulo sobre temperamentos. E aí sim, você conectando esses dois módulos, você vai aperfeiçoar tanto os professores do ensino quanto os alunos a aprendizagem. Tá bom? Então, inteligência pessoal, Calazans, tem a ver com inteligência emocional? Sim, né? Claro que tem a ver, é muito comum. Calazans, o que é inteligência emocional bem desenvolvida na década de 90, né, por Daniel Goleman e outros, tem uma relação. Só que o nosso foco aqui, a nossa ênfase, é dentro do processo ensino-aprendizagem. E nós temos também uma outra abordagem muito importante, que é a neuropsicopedagogia. Tá? Uma vez um aluno fez a seguinte pergunta: Calazans, eu fui para uma prova, um concurso, e tinha estudado bem, muito, mas na hora da prova eu não me saí bem porque eu esqueci, fiquei nervoso
e me esqueci dos conceitos e não fiz uma boa prova. Depois, pegando a prova, eu vi que eu teria passado, pois conhecimento eu tinha para passar. Então, vamos lá. Ele foi muito bem de cérebro, de neuro. Então, ele estudou a matéria, ele decorou, tudo bem. Então, neuro, o cérebro ele tratou muito bem. O problema maior dele foi a mente. Ele ficou nervoso, tá? Então, ele não teve um cuidado ali de se preparar. Então, temperamentos quanto múltiplas inteligências ataca mais a mente do que o cérebro. Então, cérebro é quando você estuda, quando você decora, quando você aprende. Agora, a mente. E eu tenho, para mim, que muitos alunos, em concursos principalmente, têm sido reprovados por desconhecerem a mente. Então, o assunto temperamentos quanto múltiplas inteligências falam mais sobre a mente do que sobre o próprio cérebro. E eu vou explicar isso aqui durante o nosso bate-papo. Então, inteligência pessoal, desenvolvida, dividida em intrapessoal e interpessoal. Então, a intrapessoal é você se conhecer, como você se relaciona consigo mesmo. Então, aquele aluno que não foi bem na prova, esqueceu, então ele teve um problema de relacionamento consigo mesmo, tá? Então não tem nada a ver com o professor, não tem nada a ver com a prova, não tem nada a ver com o ambiente. Ele mesmo ali não se preparou. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: você se conhece? Quem é você? Como é que você se comporta em relação aos seus sentimentos? Tá? Então, temperamentos tem muito a ver com isso. E já no relacionamento interpessoal ou temperamentos, né, ou inteligência interpessoal, como é que você se relaciona com outras pessoas? Como é que você reage a uma determinada situação? Quando você é provocado, por exemplo, uma pessoa te provoca, tá? Qual é a sua reação? Então, os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, tem muito a ver com isso, como você reage diante de outras pessoas e como você reage diante das situações, tá bom? Mas vamos continuar, tá? Calazans, como que esta concepção é vista dentro do processo ensino-aprendizagem em provas e concursos? Olha só que coisa interessante. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o aluno sanguíneo, tá? Ele vai fazer um concurso colérico. Como que é, Calazans? Não existe concurso colérico. Mas vamos supor que o concurso, seja lá que for, isso serve, embora eu esteja falando de concurso, isso serve para o mundo corporativo, para a vida profissional, extra vida pública, tá bom? Então, o colérico, não existe concurso colérico. O que existe é um concurso que exige características de pessoas coléricas. O edital não vai falar isso. Não vai nem explicar, muito menos citar. Mas o colérico é aquela pessoa que tem decisão, que decide, que é enérgica, que apresenta resultado, tá bom? E a pessoa sanguínea é aquela pessoa de bem com a vida, ela gosta de se relacionar muito bem com as pessoas, onde quer que ela esteja, ela está sempre falando, se apresentando, tá? Normalmente as pessoas sanguíneas elas têm dificuldade de decisão rápida. Então, já mostrei aqui uma característica. Olha só, se o sanguíneo ele tem, dentre outras, esta característica de não se decidir rapidamente, não ser contundente, ele faz um concurso público ou quer uma carreira profissional que exija decisão rápida, que exija pessoas com resultados, existe uma incoerência entre a característica do candidato e o objetivo do concurso ou o objetivo da vida profissional. Então, primeiro, você precisa saber quem você é, quais são as suas características e se elas são compatíveis com as características da sua vida profissional. Ou você muda de profissão, ou você se muda. Então, os temperamentos, segundo alguns psicólogos, são imutáveis. Mas você pode ter um comportamento, você pode se adequar.
Então, na minha vida, na minha carreira profissional, orientando concurseiros, eu chego a essa conclusão. Tem muitos alunos, muitos candidatos a concurso, que têm uma característica muito diferente do seu objetivo. Ou ele muda de profissão, ou ele muda de comportamento. É esta a finalidade. Então, em concursos que tem a segunda fase, envolvendo psicologia, envolvendo psicotécnico, não tem a menor dúvida. Embora o edital não fale, não verse sobre isso, ali haverá uma separação. Tá? Então, se o aluno está fazendo um concurso que exige qualificações coléricas, se ele for sanguíneo, melancólico, ele não vai passar. E às vezes ele não entende por que eu não passei no psicotécnico na segunda fase. Por vários motivos, claro. Um deles, eu não tenho a menor dúvida que se encaixa neste parâmetro aqui, ok? Então vamos lá. O temperamento é menos importante que o comportamento. Você pode ter características do sanguíneo e se adequar o seu comportamento para um profissional, uma pessoa colérica. Isto é possível. Então, o que é característica de uma pessoa colérica? O que são, né, as características de uma pessoa sanguínea? E aí nós vamos ver, aí entra a inteligência intrapessoal, a pessoa se conhecer, e aí a inteligência interpessoal, como você se relacionar com outras pessoas, levando em consideração o seu temperamento. E o comportamento é mais importante do que o temperamento. Tá bom? Tá bem? É importante que você conheça o seu temperamento. Mais importante ainda é você adequar o seu temperamento. E aí, duas palavras que eu gosto muito: diagnóstico. Você tem que se diagnosticar, saber quem você é, e o prognóstico. O prognóstico é o futuro, como você vai se comportar a partir do seu autoconhecimento. Isso é fenomenal para provas, para concursos, vida profissional, também vida pessoal e assim por diante. Ok? Relação entre professor e aluno, isso aqui é muito importante, tá? Também é a mesma coisa. O professor ele tem que saber quem ele é. Então, o professor ele é o quê? Ele é colérico, ele é sanguíneo, ele é fleumático. Tá? Então, o professor ele precisa se conhecer e conhecer também um aluno. Então, como é que o professor colérico se relaciona com um aluno fleumático ou um aluno melancólico? Então, eu preciso saber o meu temperamento diagnóstico para programar, promover todo o meu relacionamento com os alunos, o prognóstico. Isso sim é muito importante. Então, professor colérico com aluno melancólico. Aqui é um grande problema aqui, tá? O professor ele pode ser colérico, não há problemas em relação ao seu temperamento. Mais importante que o temperamento é o comportamento. Então, o professor colérico é o professor que exige muito do aluno, é o professor que quer resultado, ele é muito objetivo, tá? Ele é extrovertido, professor colérico. O aluno melancólico ele é introvertido, ele não gosta de se expor. E o professor colérico é aquele que exige resultados. E essa exigência de resultados pode ter um resultado totalmente contrário. O aluno melancólico ele vai se retrair, porque é a característica dele. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como é que o professor vai se comportar? E ele começa a exigir do aluno, embora eu esteja falando com o processo de ensino-aprendizagem, isso serve também na vida profissional. Às vezes você pega um chefe colérico, ele quer resultado, ele exige, ele acaba oprimindo o seu subordinado. Mesma coisa acontece com o professor. O aluno precisa se expandir, precisa ser um aluno extrovertido, ele precisa apresentar resultados, ele não consegue. O professor não tem ainda a técnica didática adequada e o resultado acaba sendo horrível. Então, isso sim é muito importante. Eu estou dando aqui um exemplo entre o professor colérico e o aluno melancólico. Mas como que se comporta o professor colérico e o aluno colérico? O professor colérico e o aluno sanguíneo? O professor colérico ou o aluno fleumático? O fleumático
Olha que interessante, o fleumático é uma das pessoas mais inteligentes, né, que tem, tanto no mundo corporativo e assim por diante. Mas o fleumático é aquela pessoa introvertida, muito difícil de apresentar resultados. Mas quando apresentam resultados, os seus resultados são impressionantes. E às vezes o professor não consegue detectar o aluno fleumático e tirar dele tudo aquilo que ele tem para oferecer. É impressionante esse relacionamento do professor. Embora eu esteja falando professor, isso pode ser também alunos, pais, tá? Interação entre alunos, interação entre pais e filhos. Já vi situações de aluno pouco produtivo, trocando o professor, ele sai, ele passa a ser um aluno altamente produtivo. Por que, que ele foi altamente produtivo? Ele é a mesma pessoa, só que o professor, com outras características, levando em consideração temperamentos, consegue tirar dele aquilo que ele havia escondido. Não, não só isso, mas a interação dos temperamentos, ele é muito importante para conhecer cada tipo de aluno ou professor e retirar o maior proveito nessa interação. Isso é inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Comportamento é mais importante que o temperamento. A relação entre professor e aluno, ela precisa se valer também da técnica didática. Então, vamos lá. Como é que um professor fleumático, ou melhor, um professor colérico, vai retirar do aluno melancólico ou fleumático os melhores resultados quando são comportamentos, ou melhor, temperamentos bem diferentes, e às vezes as pessoas falam que eles são até temperamentos opostos. Técnicas didáticas. Então, nós temos um curso de técnicas de ensino, onde eu tenho vários módulos, um deles é técnicas didáticas. Então, não adianta você saber que você é colérico, então você conseguiu se diagnosticar. Aí você tem um aluno fleumático. Não adianta você saber que você é colérico e o teu aluno é fleumático. Como é que você vai interagir? Como que um professor colérico interage com um aluno melancólico ou fleumático? Para isso, nós precisamos conhecer técnicas. A técnica didática aplicada a um aluno sanguíneo não pode ser a mesma técnica didática ao aluno melancólico. A técnica precisa, sim, ser diferente. Então, no nosso curso de técnicas didáticas, apresento as técnicas, são em torno de 30, olha só, em torno de 30. Como é que nós fazemos essa relação? É impressionante. Isso que o professor Calazans fez é impressionante, interessante que você, aluno ou professor, aprenda isso aqui. Tá ok? Então, nos nossos cursos de técnicas de ensino para professores e no nosso curso de provas e concurso para alunos, nós temos os módulos múltiplas inteligências, nós temos o módulo temperamentos e temos o módulo técnicas didáticas, dentre outros módulos e dentre outros assuntos. Interagindo todos esses modos, nós conseguimos aí a excelência no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, alcançando professores e alunos. Para mais informações dos nossos cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você pode também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber informações sobre novos vídeos, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, vai ser sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Não se esqueça, esse assunto é sim muito importante para que você aprenda a ensinar sendo professor ou aprenda a aprender sendo aluno. Desconhecer esse assunto não é interessante para ninguém. Conhecer é sim, vai trazer grandes vantagens para o professor e para o aluno. Será um grande prazer tê-los a bordo em nossos cursos. Um abraço e tudo de bom.